versículos de 1 a 3. Eu estive durante essa semana pensando sobre o que esse texto nos fala, principalmente sobre uma característica que está faltando muito hoje em dia para a gente. Nós vivemos uma geração, vivemos uma sociedade que tem fôlego curto, uma sociedade descartável. Hoje em dia, se você tem, por exemplo, um desses relógios de parede e ele quebra e você tenta consertar, eu lembro que eu tinha um relógio desse que eu gostava muito bonito e tal, e eu levei até uma assistência técnica e ele olhou e tal, e ele falou: olha, para consertar esse relógio aqui fica uns 30, 35 reais. Eu falei: poxa, fica barato, né? Ele falou: só que eu tenho esse mesmo relógio sendo vendido aqui por 10 reais. Então não vale a pena mais consertar, não vale a pena. E isso está causando um sério problema, porque hoje em dia você, por exemplo, nós temos um computador, que esse computador se tornou obsoleto, já não é há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, ele era o máximo. Hoje ele já não é lá grande coisa. Você tenta vender esse computador, não há quem queira comprar, e não tem onde pôr. E acaba assim, fazendo o quê? Eu ouvi há 10 ou 15 anos atrás, acho que até um pouco mais, que algumas pessoas que iam para o Japão, por exemplo, elas, quando queriam montar a sua casa, elas iam ali na rua e pegavam televisão, pegavam computador, pegavam forno de micro-ondas, pegavam geladeira e tal, e montavam a sua casa. Coisa que tinha sido jogada na rua. Eu falava: isso é lenda, isso não é possível que possa acontecer. Mas hoje já está acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, as coisas são feitas para durar pouco tempo e para não ter conserto. É uma sociedade descartável. E isso cria em nós um senso de urgência, um senso assim de que tudo é urgente, tudo tem que ser para agora. A gente não tem paciência de esperar pelas coisas. A gente prefere comprar uma televisão nas Casas Bahia e pagar em 47 prestações. Na 47ª prestação, aquela televisão já não vale nada, já não tem mais valor nenhum, do que a gente economizar um pouquinho mais e comprar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. A gente não faz mais isso. A gente está numa sociedade onde a gente fica se endividando, extremamente endividados, e com coisas que estão se tornando obsoletas muito rápido. Muito rápido. Isso tem a ver também com os relacionamentos. Os relacionamentos estão assim. Hoje em dia ninguém mais quer investir no relacionamento. Nossa, não está dando certo, está bom, não sei o quê. Separa. Separa, simplesmente separa. E aí a gente vai vendo, é interessante, Vinícius de Moraes tem um poema que faz parte depois de uma música muito famosa, onde ele diz que o amor é infinito enquanto dura. O amor é infinito, quer dizer, uma coisa que não tem fim, enquanto dura. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o amor se tornou algo descartável. Ele tem que ser vivido em toda a sua intensidade, tem que matar, você morre e mata pelo amor, quando daqui a pouco ele acaba, tudo bem, aí você vai amar de novo outra pessoa profundamente, infinitamente, só que é um amor infinito que acaba. E esse tipo de filosofia, e eu não estou aqui querendo criticar o Vinícius de Moraes, que embora ele vivesse isso de verdade na sua vida, e deve ter sido muito infeliz por isso, ele estava retratando o que a nossa época ensina. O que a nossa época ensina é isso. Então não está bom, tenta outro. O problema é que nunca vai estar bom porque a gente não investe mais nos relacionamentos. A gente não quer fazer dar certo. A gente desiste logo dos amigos,
do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. A gente vive uma sociedade realmente descartável. Neste contexto, esse texto aqui nos dá um norte. Ele fala que nós que somos de Cristo temos uma perspectiva diferente. Olha o que diz aqui o capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Se eu fosse escolher uma palavra-chave para esse texto aqui, eu diria que a palavra-chave desse texto é a palavra perseverança. É a palavra que nos ensina a manter o nosso ânimo, a manter o nosso fôlego, a fazer empreendimentos que possam ter longo prazo, a investir não somente no que é imediato, mas investir naquilo que dura. Porque nós vivemos exatamente este grande dilema. Hoje, dificilmente você encontra jovens que se engajam numa grande campanha. Vou dar um exemplo. Na década de 70, havia uma luta no Brasil contra um governo ditatorial que se instalou para tentar resolver um problema e acabou se tornando um problema muito maior, porque acabou fazendo atrocidades muito maiores do que aquelas que eles tentaram evitar. A gente não sabe o que poderia acontecer se outro tipo de governo, talvez de linha de esquerda, tivesse se instalado no Brasil naquela época. Se instalou um governo de linha de direita, extrema direita. E isso fez com que surgisse no Brasil uma espécie de resistência. Alguns pegaram em armas, como a nossa presidente, a Dilma Rousseff, pegou em armas, mas muitos faziam a sua luta de outras maneiras. Os músicos, por exemplo, faziam a sua luta através de palavras, de incentivo, foram perseguidos, foram censurados. Eu me lembro, eu era muito jovem ainda na década de 70, mas já estava meio que contaminado por aquele vírus. Então eu era o tipo do jovem que vivia procurando uma causa pela qual lutar. Eu era um rebelde com causa, não um rebelde sem causa. O Rebelde Sem Causa foi um filme do James Dean que acabou, na verdade o nome em inglês não tem nada a ver com isso, mas é isso mesmo, o nome em inglês é isso mesmo, Rebelde Sem Causa. Ele era rebelde sem saber, não sabia por quê. Ele era rebelde, estava lutando contra quem? Não sei, mas começou a surgir lutas que eram significativas. Então lutava-se por liberdade, lutou-se para se restabelecer a votação direta para governador, para presidente. Muitos que estão aqui devem ter torcido, devem ter assistido aquela votação histórica daquela emenda, onde não passou, e vendo a televisão mostrando cada um dos deputados indo lá na frente, dizendo não, e as pessoas vaiando e tudo. Muitos talvez aqui se lembrem do impeachment do Collor, onde surgiu um grupo de jovens que foram conhecidos como os cara-pintadas. Tem algum cara-pintado aqui? Tem alguém aqui? Que ela tem um cara-pintado lá atrás, que participou da campanha. Participou, vamos lá, foi para a rua, pintou o rosto de verde e amarelo, pintou o rosto de preto e foi para a rua para fazer, e houve passeata, e houve isso. Hoje em dia, dificilmente você consegue
que os jovens se engajem em qualquer movimento como esse. É mais fácil você conseguir fazer com eles uma novidade que surgiu há pouco tempo atrás, chamada Flash Mob. Já ouviram falar de Flash Mob? Flash Mob é uma mobilização relâmpago. Flash Mob. Uma mobilização relâmpago. Ela é feita pela internet. Então, de repente, o pessoal que está no Twitter e tal, todos que seguem mais ou menos o mesmo Facebook, ou o mesmo Twitter, ou a mesma rede social, e alguém lá dá uma ideia, olha, vamos todos lá para a loja, para o McDonald's da avenida tal, e vamos sentar todo mundo no chão descalço. E aí começa a surgir gente de todo lado, não sei o quê, e senta todo mundo no chão descalço. Aí terminou a mobilização, aí todo mundo vai embora, vindo, achando aquilo bacana e tal. Nos Estados Unidos virou moda isso. Havia um dinossauro numa loja lá, que era um dinossauro que se mexia e tal. Fizeram um flash mob, foi um dos primeiros, foi noticiado no mundo todo. Mais de 200 pessoas, de um minuto para o outro, foram para aquela loja, assentaram-se na frente do dinossauro e começaram a imitar os movimentos do dinossauro e tal. Deu 5 minutos, todo mundo levantou e foi embora. Para quê? Para quê? Esse é um retrato da nossa época. As pessoas estão atrás de novidades, estão atrás de alguma coisa que dê motivação, mas não estão dispostas a pagar um preço por causas que realmente valham a pena. As pessoas desistem das carreiras muito rapidamente. É muito comum hoje em dia, pessoas, principalmente aqueles que têm recursos para poder fazer isso, né? Jovens que começam uma faculdade, 6 meses depois, não serve para mim. Vai para outra, vai tanto estudando, vai para o cursinho, o pai paga o cursinho, a mãe paga o cursinho, aí vai para outra faculdade, passa, entra, mais 6 meses, mais 8 meses, já não deu certo, já não está bom. Depois de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, a pessoa já fez umas 10 faculdades, 6 meses cada uma. Isso tem acontecido muito. Nós vivemos também uma geração que é conhecida, né? Se não é conhecida, vai ser porque eu chamo essa geração de geração canguru. Sabe o que é geração canguru? São jovens que estão saindo de casa muito tarde. Na minha época, quando a gente fazia 18 anos, a gente estava doido para sair de casa. Isso causou muita tragédia. Muita gente casou com a pessoa errada, querendo sair de casa. Né? Muita gente meteu as caras, saiu pelo mundo, virou hippie, botou uma mochila nas costas, porque era uma coisa que queria sair de casa, ou talvez porque a casa houvesse muita repressão, alguma coisa, mas havia uma sede de querer novidade, de querer coisas novas. Hoje os jovens descobriram, e é uma coisa inteligente, que a casa dos pais é um lugar muito bacana. Você tem roupa lavada, você tem comida na hora certa, né? E se você tiver um bom emprego, todo o dinheiro que você gastaria em alugar uma casa, fazer aquilo, é seu. É seu. Então sabe o que está acontecendo? O jovem está adiando a hora de sair de casa. Eu conheço jovens de 45 anos que ainda não saíram de casa. Tem tudo. Tem tudo. E como hoje em dia não se precisa casar para se ter relacionamento sexual, pelo menos é a ideia das pessoas, está tudo bem. As pessoas não querem saber de compromisso. E há muita gente que está noivo há mais de 10 anos. Há muita gente. Eu não sei se vocês sabem, mas isso pode dar um bom processo, hein? Né? Se de repente abandonar e tal, isso inclusive tem sido ganhos processos na justiça, não é isso, Lucinei? Existem processos de pessoas que se disseram, olha, eu me enrolou durante 15 anos e depois me
mandou embora, como se nada tivesse acontecido e tal. Essa geração, isso tudo, meus irmãos, vai em contraste com aquilo que Cristo espera de nós. Primeiro, no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele faz uma lista de pessoas, começando de Abel, né? Ele começa a falar de pessoas que aprenderam a viver através de das grandes virtudes da fé cristã, que é a fé e a esperança. Pessoas que aprenderam a olhar lá para diante e viveram a sua vida com fé e viveram buscando a presença de Deus, e por causa disso as suas carreiras, as suas vidas se tornaram em modelos e exemplos para nós. Essa galeria do capítulo 11 é também muito conhecida como a galeria dos heróis da fé. E ele vai enumerando Abraão, enumera lá, né, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e ele vai passando, né, de cada um e vai fazendo uma lista de pessoas que estiveram perseverando na sua carreira, quer dizer, cumpriram com a sua parte num plano maior, que era o plano de Deus. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse capítulo 11 é que essas pessoas encontraram um objetivo na vida, encontraram um alvo, encontraram uma direção, um sentido para a sua vida. Eles viveram a sua vida de acordo com esse sentido. Eles direcionaram a sua vida, direcionaram os seus talentos nesta direção, neste sentido, olhando para alguma coisa que muitos deles nem sabiam o que era, não tinham ideia do que é que eles estavam buscando. Eles talvez tivessem um vislumbre de que na verdade eles estavam seguindo a Deus. Os israelitas estavam indo para uma terra prometida que eles nunca tinham visto, só tinham ouvido falar dela. Caminharam 40 anos no deserto sonhando com aquela terra. Quando entraram na terra prometida, eles estiveram também sonhando com grandes coisas. Deus trabalhou com a promessa para Abraão. Abraão não viu o cumprimento da sua promessa. Com Isaac não viu o cumprimento dessa promessa. Com Jacó também não viu o cumprimento dessa promessa, embora cada um deles tenha visto os resultados parciais, o cumprimento parcial da promessa. Deus agiu na vida deles. E eles correram a carreira que lhes foi proposta com perseverança. Eles tinham um objetivo na vida. E uma grande angústia que existe hoje no jovem atual, até nos adultos, na humanidade em geral, é que parece que a vida não tem sentido. As pessoas se sentem perdidas, não sabem o que querem da vida, não sabem o que vão fazer. É muito natural, antigamente se fazia muito isso, hoje ainda se faz, quando você encontra uma criança e você pergunta para ela, né, o que você vai ser quando crescer? Normalmente a criança tem sonhos, tem fantasias, né, e muda de uma hora para outra, depende do que é que ela está animada no momento. Então alguns querem ser astronautas, outros querem ser bombeiros, tem gente que quer ser lixeiro. Eu conheço gente que queria ser lixeiro. Que é bacana ver aqueles lixeiros correndo na rua e tal. Você encontra pessoas assim. Mas vai chegando uma fase da vida, e essa fase é muito complicada, principalmente quando se chega aos 16, 17, 18 anos, onde você começa a fazer escolhas que vão se tornar escolhas talvez definitivas, principalmente quando você começa a pensar em escolher uma pessoa com quem se casar. Você começa a pensar a escolher uma faculdade ou um curso ao qual você vai seguir, em que a vida dos jovens se transforma numa grande dúvida. Eles passam por isso, é natural. Mas o que me preocupa é que você hoje encontra pessoas que já passaram dessa fase há muito tempo e ainda não sabem o que querem da vida. Ainda não têm a menor ideia de onde é que eles querem chegar. E é interessante, eu tive relendo esses dias atrás Alice no País das Maravilhas. Eu já assisti o filme do Walt Disney,
que é um filme interessante, não é lá muito bom, porque ele é muito açucarado, muda muito o filme, muda muito a história. Assisti também esse novo filme com o Brad Pitt, Johnny Depp, exato, com Johnny Depp, que é um filme mais assim, surreal e tal, e na verdade não é a história original, ele volta, é um retorno ao País das Maravilhas, mas o livro original, a história original, ela é extraordinária, e há nessa história um encontro da Alice com o gato de Shire, que é aquele gato estranho, com aquela boca enorme, que desaparece, que some e tal, e ela pergunta para ele, qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato vira para ela e pergunta assim, mas para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. Aí ele diz, bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Você não sabe onde você quer chegar? Qualquer caminho serve. E outra, você não tem pressa. Você não sabe onde quer chegar. O que a Bíblia nos diz? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui a imagem é fantástica, porque cada um daqueles, no capítulo 11, que completou a sua carreira, e guardou a fé, e levou adiante, é como se estivesse carregando uma tocha. O objetivo de Deus, é o caminho que Deus lhe deu. Ele sabia que ele estava indo para algum lugar. Se você pegar aqui os últimos versículos, né, do capítulo 11, a gente podia pegar aqui no versículo 35, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O primeiro versículo do capítulo 12 diz assim: visto, portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e a imagem aqui é fantástica, que cada um desses completou a sua carreira, como se entrasse na arquibancada e ficasse sentado lá. Agora o próximo que vai correr, o próximo que vai levar a tocha. Então Abel completou a sua carreira, subiu ao céu, e de lá ele está como que observando. Não podemos tirar nenhuma teologia daí, mas é uma figura, uma imagem. Como ele está observando. Agora é a vez de Abraão, agora é a vez de Enoque. Daqui a pouco chega o Enoque, senta do lado dele, e aí? Agora está bom, agora quem está lá correndo é o Abraão. E o Abraão termina a carreira dele, senta-se do lado dos dois outros, e com isso eu estou só usando exemplos, mas milhares e milhares cuja história nós não conhecemos e que correram a sua carreira. E agora está lá com o Isaac está passando a bola para o Jacó. O negócio ficou meio feio porque o Jacó pisou na bola, quase que era para ser de Esaú, ele tomou, não sei, eu sei dizer que o negócio está ficando lá. Daí o Jacó passa para as suas 12 tribos, para os seus 12 filhos, o José toma a dianteira, aquilo vai sendo passado de geração em geração. Está lá com Moisés, e toda essa turma está lá, enchendo o estádio está crescendo, e todos eles, e chega no final, tem essa grande multidão destes homens que já passaram por tudo isso, e eles estão olhando para o estádio, e quem é que está correndo lá? Eu e você. Quase que eu fiz o contrário. Eu e você, mas é o contrário. Eu e você. Somos nós agora que estamos com essa tocha na mão. Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, a nos observar,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, quer dizer, tirando tudo aquilo que pode atrapalhar a sua corrida, livrando-se daquilo que não faz parte da vida com Deus. E aí eu quero aqui parar e fazer uma pergunta para você, né? Então a primeira coisa que eu quero que você grave é o seguinte: agora é sua vez. Agora é sua vez. É você quem está com a tocha na mão. É você quem está correndo. E essa corrida não é somente a corrida da igreja, não, é a corrida da vida. Tem a ver com a sua profissão, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua vida pessoal, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a pessoa com quem você vai viver. Como é que você vai construir a sua vida? Agora é sua vez. É sua vez. O que é que está te atrapalhando? O que é que está te impedindo? Diz aqui que o peso pode diminuir a nossa marcha. E nós temos que nos livrar dele. Diz aqui que o pecado tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente é uma palavra que vem de um objeto chamado tenaz. Sabe o que é uma tenaz? Tenaz era um alicate que era usado para pegar com firmeza a brasa de uma fogueira ou de uma lareira, né? A tenaz era algo tão forte, né? A tenacidade também tem a ver com isso e tal. O tenaz era algo tão forte que virou nome de cola. Algo que gruda, né? Já ouviram falar da cola tenaz. A homenagem é justamente essa, a ideia é essa. Então, o pecado gruda em nós. E ele vai nos atrapalhar, vai desviar a nossa rota. Vai fazer com que a gente pare no meio do estádio e fique procurando para onde que eu vou, para que lado que eu vou. Pode fazer com que você derrube a tocha. Tem muita gente derrubando a tocha, esquecendo-se que tem que levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, esquecendo que foi chamado por Deus para uma tarefa, esquecendo-se que foi chamado por Deus para viver a vida cristã de uma maneira digna. E aí a gente precisa fazer aqui um esclarecimento. Muita gente pensa que para viver a vida cristã tem que ser no ambiente eclesiástico. Então muita gente se sente vocacionado e quer ser pastor, ou quer ser missionário, ou quer talvez trabalhar numa tribo indígena e tal. Não, meu irmão, esse é um conceito extremamente reformado. João Calvino falou sobre isso, Agostinho falou sobre isso, e antes deles o apóstolo Paulo falou sobre isso, que a nossa vocação é vivida no dia a dia, na vida. A sua profissão, o que você é, o que você faz, é a tua vocação. Você foi chamado para fazer isso. Portanto, tudo que te vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Se você é engenheiro, seja o melhor engenheiro que você puder ser. Se você é gerente de banco, seja o melhor gerente de banco. Se você é porteiro, seja o melhor porteiro que você pode ser. Se você é músico, aperfeiçoe-se, treine. Se você é estudante, seja o melhor estudante que você pode ser, sabendo que você está fazendo isso para a glória de Deus. E aqui está a proposta. Se você é esposo, seja o melhor esposo. Se você é esposa, seja a melhor esposa. Se você é filho, procure ser o melhor filho. Porque é assim que o reino de Deus vai se cumprir na sua vida. Pode ser que Deus te chame para uma carreira eclesiástica, como me chamou para o pastorado. Eu estava pronto, eu já estava com a matrícula quase feita. Não cheguei a fazer a matrícula na universidade lá de Campinas, na Unicamp, para ser engenheiro químico. Meu sonho era ser engenheiro químico. Tinha passado no vestibular. Deus mudou os meus planos. Deus mudou. Pode ser que Deus faça isso com você, mas pode ser que não. Pode ser que a sua carreira seja uma carreira militar. Nós temos vários militares aqui entre nós. Pode ser que a sua carreira seja uma carreira solo, uma carreira independente. Pode ser que você tenha sido chamado para ser dona de casa. Não é? Está incluído
treino todo mundo. Pode ser que Deus esteja te chamando. Calvino usava a seguinte expressão: se você vai ser sapateiro, seja o melhor sapateiro que pode existir. Seja o melhor sapateiro. Eu não sei se os irmãos conhecem aqui o Rotary Club. Já ouviram falar do Rotary Club? O Rotary Club é um clube de serviços e é um clube que tem feito muito trabalho e tal, inclui homens de negócio e tudo isso. O Rotary Club é um dos grandes responsáveis pela eliminação da poliomielite, porque há cerca de 30 anos atrás, o Rotary Club Internacional tomou a decisão de patrocinar a vacinação em todos os países do mundo da vacina Sabin. Toda vacina Sabin que é produzida no mundo tem uma grande contribuição do Rotary Club. Hoje, apenas 2 ou 3 países no mundo ainda têm casos de poliomielite, porque o Rotary Club resolveu fazer isso. Homens de negócio, homens que não são crentes necessariamente. Muitos são crentes. Eu, por exemplo, sou rotariano. Muitos são crentes. Mas o Rotary Club começou com o Paul Harris, que foi o fundador, quando na cidade de Chicago ele foi fazer um terno. Ele era um homem de negócio, ele tinha uma empresa, e ele foi fazer um terno, uma roupa para ele. E ele foi até um alfaiate e combinou com o alfaiate o tipo de pano, o tipo de costura, como é que ia ser o caimento e tudo, mostrou, está tudo certinho, tudo combinado. Quando ele recebeu o terno que ele havia pago e havia feito, ele percebeu que o alfaiate havia enganado ele em várias coisas. Muita coisa que o alfaiate tinha dito que ia colocar da melhor qualidade, não colocou. Quer dizer, usou o dinheiro dele de uma maneira ilícita. E ele ficou muito chateado com aquilo e ele começou a pensar: será que não tem, nessa cidade de Chicago, não tem um alfaiate que eu possa confiar? Um alfaiate honesto? Um alfaiate que possa fazer uma roupa bem feita, que eu paguei e fazer o que foi combinado. E aí ele resolveu, por causa disso, ele resolveu formar um círculo de amigos, um de cada profissão, que fossem amigos dele. Ele queria comer com essas pessoas, almoçar com essas pessoas, pelo menos uma vez por semana. Daí vem os almoços do Rotary. E durante esse almoço ele iria fazer amizade com essas pessoas, porque aí, se eu for levar um paletó para um alfaiate que é meu amigo, ele não vai me enganar. Pelo menos a teoria é essa. E aí ele começou a juntar homens de negócios de todas as profissões, uma de cada profissão, para que ele tivesse pessoas que ele pudesse indicar. Quer um bom encanador? Eu conheço um, almoço com ele toda semana. Quer um bom alfaiate? Eu conheço um. Encanador é o bombeiro, né? Em São Paulo que é encanador. Quer um bom lanterneiro? Eu conheço um. Quer um bom mecânico? Eu conheço um. Era essa a ideia do Rotary Club. Era essa a ideia. Por quê? Porque a ideia do Paul Harris, embora ele não fosse crente, é muito parecida com a ideia de Deus. Deus quer que nós sejamos ministros, sacerdotes na nossa profissão. Se você corta cabelo, seja o melhor cabeleireiro, viu, senhor? É isso. Se você é médico, seja o melhor médico. Claro que você talvez não seja o melhor médico do mundo, mas seja o melhor que você pode ser. E é por isso que ele diz aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso perseverança. É preciso que a gente aprenda a correr esta carreira que nos foi proposta sem esmorecer. Essa é a grande questão. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente não tem foco. A gente não tem continuidade. A gente começa e para. Começa e para. Começa e para. E para ter foco, e aqui vem o próximo ponto, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele é o grande modelo, olhando firmemente para Jesus, porque ele correu esta carreira com toda a perseverança. Ele não desistiu. E ele abriu mão daquilo que não fazia parte da sua missão. Uma das coisas mais difíceis no mundo de tantas oportunidades, de tantas distrações como que a gente vive, é a gente aprender a abrir mão. Abrir mão da diversão quando a gente precisa estudar. O jovem sabe o quanto isso é difícil. Abrir mão da corrupção, que é o caminho mais fácil para se ganhar dinheiro, quando a gente tem que trabalhar arduamente e nem sempre ser reconhecido pelo trabalho árduo e correto que você faz. Depender de pessoas que não sabem o que estão fazendo, muitas vezes são nossos chefes, muitas vezes são nossos patrões. É difícil a gente não perder o foco. Mas se nós olharmos firmemente para Jesus, se nós olharmos para Jesus que está indo na frente, mesmo que pareça que está tudo dando errado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você olha firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, aprende com Ele. Meu Deus, eu fico pensando, né? É tão triste quando as pessoas não reconhecem quem eu sou, né? Eu lembro uma vez eu fui fazer uma visita num hospital e pela lei, pela Constituição Federal, a visita a hospitais, a visita religiosa é garantida. Não se pode impedir, a não ser em casos muito extremos e que talvez possam trazer algum risco para o paciente, mas deve-se oferecer alternativas. Não se pode impedir um pastor, um padre, um religioso, quem quer que seja, de fazer uma visita para alguém que solicitou. E eu fui num hospital e o porteiro resolveu dar uma de mandão. Eu cheguei e expliquei para ele, falei, olha, eu vim fazer uma visita, não é hora de visita. Eu sei, eu sou pastor e como pastor a pessoa me pediu, eu estou vindo visitar porque é o horário que eu posso, por ser pastor então que eu não vou deixar entrar. Falei, meu amigo, não sei o quê. E o pior é que chegava outra pessoa e dizia, vamos visitar fulano, pode ir. Ele estava fazendo de provocação comigo. E eu comecei a ficar com uma raiva daquele camarada. Olha, graças a Deus, Deus não me deu o poder de Elias, de fazer descer fogo do céu. Aquele homem teria virado churrasco. Churrasco. Não consegui fazer aquela coisa. Não consegui. Teve uma outra ocasião que eu fui fazer uma outra visita num outro hospital e havia lá uma assistente social que cismou comigo. Não vai entrar. Aí eu conheci o diretor do hospital, né? Liguei para o diretor do hospital, o diretor falou, pastor, vem aqui, eu estou aqui na sala tal. Fui lá na sala tal, sentei na frente dele, o que está acontecendo? Olha, eu preciso fazer uma visita, você nunca teve problema, a assistente social lá é nova, ela não te conhece, espera um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para a assistente social na minha frente, eu escutei a voz dela no telefone, porque ele podia estar mentindo também, né? Eu escutei a voz dela e disse, olha, o pastor fulano de tal está aqui comigo, o diretor fulano de tal, ele pode entrar, você deixa ele entrar porque isso está na lei e tal. Eu desci e tal, quando eu fui entrar, vou fazer visita. Não, o senhor não pode fazer visita. Não, o senhor não recebeu o telefonema do diretor? Recebi. E ele não te disse que... Ele disse, mas você não vai entrar. Eu precisei chamar a polícia. Para conseguir fazer aquela visita. Aí eu me senti assim humilhado. Não, me negaram um direito. É um direito que eu tenho. É um direito que o paciente tem. Me negaram esse direito.
Aí depois eu fico pensando, e Jesus, Filho de Deus, meu Deus do céu, se eu tivesse o poder de convocar todos os anjos do céu com uma única palavra, na primeira martelada daquele prego na minha perna, não sobrava um. Não sobrava. Graças a Deus eu não tenho esse poder. Mas foi isso que Jesus suportou. Ele era o Criador de todas as coisas e não teve berço. Ele era o Criador de todas as coisas e não teve travesseiro. Quando a gente olha para Jesus, você pode estar passando pela injustiça que for, você consegue ver Jesus e diz, bom, é lá, é para lá que eu vou correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para a gente poder terminar, o versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O segredo da perseverança, o segredo de você não se cansar, o segredo de você não desistir, o segredo de você continuar, correrão. E aí? Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem um hino também, né? Tem? Como é que é o hino? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão. Dá pra gente cantar isso renovar, não dá? Será que dá? Não tem aí, mas tem linário. Tem linário aqui. Vamos ver. Ceifeiros da seara santa, com poucos pratos sois, mas forte é Cristo vosso mestre. Avante, avante pois. Vamos ver que número que é. Ceifeiros, está aqui, 318. Se você tem esse inário aqui que tem o inário, você pode cantar e pode pegar carona no seu irmão aí do lado. Tá bom? Vamos ficar em pé? E no 318.
Amém. 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 Quando Cristo é o nosso alvo, quando a gente corre com perseverança, quando a gente se desembaraça de todo o peso, de tudo que nos atrapalha, nós corremos com perseverança, nós estamos com a tocha na mão. É a nossa vez. É a nossa vez. Precisamos passar essa tocha lá na frente. Se não tivéssemos feito isso até hoje, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E eu queria cantar o último cântico que nós tínhamos programado, que é a alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado, se humilhado, em escassez ou em fartura de pão. Depois nós vamos encerrar com a bênção e nós vamos encerrar com o homem quíntuplo. Pode ser ele? Pode? Então encerramos com o homem quíntuplo para a gente poder encerrar. Vamos orar, oração dominical, logo em seguida cantemos juntos este cântico que diz que a alegria depende da presença de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
essa alegria do Senhor esteja na tua vida. Que essa alegria do Senhor seja sobre vossa família. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Vamos estar sentados, irmãos, louvado seja Deus. E a classe da tia Lívia tem aula de flauta agora até 12:30. Até 12:30, ok?